Com vocês, aqui quem fala é o Carlos Júnior. E, gente, começa mais um Decifrando a Ciência dessa semana. E, gente, aqui comigo tem dois convidados top demais aí, que eu tô muito feliz de receber eles aqui, que é o Daniel Trindade. Tudo bem, Daniel? Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Carlos. E também o nosso amigo João Paulo. Como é que tá, Joãozão? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Tudo bem a todos que estão nos assistindo? Estou feliz, grato pelo convite e vamos ver o que é que tem para hoje. Ó, vamos lá, eu vou tentar fazer vocês entenderem um pouco o que vai acontecer hoje aqui. Se você não estiver fora desse planeta, você sabe que a TDI Brasil participou do Flow Podcast agora na última quarta-feira. E ali foi falado sobre vários assuntos, também teve design inteligente, foi falado sobre os mais variados assuntos. E o que acontece? Esse vídeo ele chegou em um grande youtuber que é o Nando Moura. E ele comentou a respeito do vídeo, e todo mundo sabe que ele tem uma questão bem complexa com o Pirula, né? Pirula já teve altos debates com o Nando Moura, já discutiram bastante, então vai ser muito bacana fazer essa análise aí sobre o vídeo do Nando Moura sobre o debate do Marcos Eberlin e do Rodrigo Silva. E se você, gente, não assistiu essa conversa, entre no canal do Flow Podcast ou aqui mesmo no nosso canal da TDI Brasil, você pode estar assistindo essa live que foi sensacional, gente, tá bom? Mas antes de mais nada, tá? Antes da gente começar a falar sobre esse assunto tudo, eu preciso anunciar para vocês algo sensacional mesmo, que é o quê? O nosso quarto congresso que vai acontecer lá na Universidade Mackenzie, entre o dia 7 e o dia 9 de julho. Se você quiser se inscrever, se inscreve lá em www.tdibrasil.com.br. Gente, um congresso incrível demais. Detalhe, até agora nós temos apenas palestrantes internacionais anunciados, ainda os brasileiros está sendo organizado como é que vai ser, vai ter alguns painéis, vai ter coisas bem temáticas, mas logo mais nós vamos estar lançando os palestrantes brasileiros aí nas próximas semanas. A gente sabe que Daniel, Joãozão vão estar por lá, né? Então a gente vai estar acompanhando eles falando sobre os mais variados assuntos. Então não se esquece de se inscrever no nosso congresso. Um aviso muito importante é que 1/5 das inscrições já foram preenchidas, o primeiro lote de inscrições já lotou, estamos entrando agora no segundo lote. E falta 3 meses para o congresso. Então corre se inscrever antes que você fique sem vaga, gente, que vai ser um congresso sensacional. Vamos lá, gente, vamos avaliar então esse vídeo do Nando Moura aí, o que ele falou sobre o debate. Vamos lá. Vou adicionar aqui. Rodrigo Silva falando que não tem forças intermediárias. Eu não acredito nisso. Que esse cara aqui falando a respeito do Campo do 14? Isso não tá acontecendo, isso não pode ser verdade. Pra quem não sabe, ele tá imitando o Pirula. Meu irmão, voltamos a 2014, 2015. Puta merda, que saudade do Doctor. Puxa vida, eu tava vendo aqui a respeito do Talk Flow, né? E aí a Rodrigo Silva responde a desafio do Sacani, aí cita o Pirula. Tem lá Rodrigo Silva respondendo Pirula, não sei o quê. Rapaz, o Doctor voltou, regrediu tudo, né? Lula voltou à presidência da República, essas discussões de voga de novo. E eu falo assim, puta que pariu, né? Eu vi o Pirula lá no podcast do Vilela, dizendo o seguinte, né? Não, existem aqui diversos fósseis intermediários, tal, e eu acredito, só que eu acho que é uma discussão extremamente interessante. Ainda com os fósseis intermediários, ou seja lá quantos fósseis podem existir, e eu acho interessantíssimo, não tô dizendo que Pirula está errado nisso, de jeito nenhum, só que qual é o mecanismo que rege a inteligência biológica dos seres para que exista algum tipo de evolução? O próprio Darwin fala isso nos seus livros, né? Existe essa lacuna e tal. Será que é aleatoriedade ou é feito a respeito de design? Um design inteligente, uma inteligência que nós não sabemos qual é e não conseguimos perscrutar através de testes científicos
que faça com que um ser se transforme em algo completamente diferente. Todo mundo lá é bactéria, de repente se torna em um acredito que estão pensando. Não é possível, tem alguma coisa por trás disso. Né? E a gente estava aqui, Rodrigo Silva responde a desafio do Sacani. Né? Esse rapaz aqui, Marcos Ebelin, e junto com o Rodrigo Silva. Os caras têm um negócio com o nome do Marcos, né, cara? É sempre Eberlin. Nunca os caras conseguem acertar o nome do Marcos. Gente, analisando até agora o que o Nando Moura falou, de uma forma muito engraçada aqui, o que vocês acharam? Eu acho que ele levantou pontos muito importantes aqui, sabe? Sobre a questão da evolução, sobre registro fóssil. João, o que você achou até o momento que o Nando falou aí? Procede ou tá errado? Bom, primeiramente, assim, bater palma para a imitação do cara, assim, ele realmente conseguiu reproduzir o Pílula de uma forma sensacional. Ai, ai. E ele fez um negócio tipo Uma monocelha. Ai, ai. Mas, enfim, uma das coisas que eu achei interessante é que ele falou, né, dos fósseis intermediários. O Pílula adora repetir isso de que existem fósseis intermediários, o que algumas pessoas eu diria que é um engano, mas no caso do Pílula eu diria até que ele está mentindo, porque ele sabe que não existem fósseis intermediários. Ele sabe que esses fósseis que ele apresenta como intermediários são, na verdade, fósseis da mesma família genética. E aí, por exemplo, a família dos equíneos. Aí você tem vários tipos de equíneos diferentes, ele diz que aquilo são fósseis intermediários. E isso não são fósseis intermediários. Fósseis intermediários é um fóssil que descreva uma passagem de um tipo de vida, de uma família genética, para outra família genética. E isso não existe. O próprio Darwin disse que não existe e continua não existindo. Após 150 anos e bilhões de fósseis escavados, ainda não foram achados nenhum fóssil intermediário. Quer comentar alguma coisa disso, Daniel? Eu acho que o João, você acabou, né, definindo muito bem. Eu estava com esse mesmo pensamento, né, dos fósseis intermediários, ou os fósseis de transição também, como são chamados, né, que é aquele chamado elo perdido, né, o que mostraria, então, que você está tendo ali a transição entre as espécies, né. A gente tem um exemplo do selacanto, né, que logo depois caiu por terra, né, pescaram um vivo, né, existia aí o fóssil dele, que falavam que eram milhões de anos, e recentemente pescamos um selacanto vivo aí nos mares, né? Igualzinho do jeito que era. Exatamente, né? Então, assim, você definiu de uma forma muito adequada, tá, João? Eu achei, né? Tem que fazer um comentário também, né? Não dá para deixar, né, passar batido, mas pelo amor de Deus, cara, o Nando, vou falar para você, viu? Ele conseguiu caprichar nessa interpretação aí, viu? E, cara, foi incrível mesmo. Quando começou esse vídeo, eu já comecei a passar mal de rir aqui. Não, o cara já começa o vídeo com a cabeça assim. Vindo assim. Não dou conta, não, cara. Eu acompanho alguns vídeos do Nando, né? E esse aí eu vou falar para você. Essa interpretação que ele fez aí. Mas você quer ver uma interpretação, cara? Ele vai fazer. O pessoal comentou que ele também tem um fóssil que ele vai apresentar no vídeo. O Nando Moura tem um fóssil que ele vai apresentar nesse vídeo para comprovar que a evolução tá errada. E eu tô muito curioso, cara, para ver esse fóssil que ele vai apresentar. Sabe, Carlos, que as pessoas pensam que um fóssil é uma coisa assim extremamente rara. E não é. É assim, é absurda a quantidade de fósseis que existem no mundo. Assim, tem uma praia lá nos Estados Unidos que é forrada de fóssil, assim, é fóssil para tudo quanto é lado. O cara que toma conta da praia, o guarda fiscal, a casa dele, a sede, é feita de fósseis. A estrutura das paredes é tudo fóssil, assim, porque é tanto fóssil que o pessoal não tem o que fazer com isso. Agora, eu gostaria só de comentar outra coisa antes de soltar de novo, Carlos, é que ele citou um ponto bem interessante, assim, que eu não sei se ele vai desenvolver um pouco mais na frente, mas ele diz assim que qual seria o mecanismo que faz uma forma de vida transformar em outra? Espécies são variedades da mesma família genética. Então, você tem espécies que podem variar de uma espécie para outra dentro da mesma família genética.
Mas uma coisa se transformar de uma família genética para outra família genética, vamos dizer assim, os caninos ou se transformarem em felinos ou ao contrário, isso realmente não existe mecanismo para isso. Eles tentaram empurrar isso com o neodarwinismo e caiu por terra porque justamente não tem um mecanismo real que possa demonstrar como é que um código possa sofrer um número tão grande, tão extraordinário de transformações, perfeitas inclusive, e gerar um código perfeito mais na frente. Mas aí eu não sei se ele vai falar um pouco mais disso e a gente... Vamos ver, vamos descobrir o que ele vai falar agora. Pelo que eu conheço, né, do Nando, assim, só fazendo um último adendo aqui, Carlos, ele é um cara, assim, que ele é muito, assim, pé no chão, sabe? Ele é pé no chão sincero, e... né? Bem sincero. Isso, ele é sincero e ele é um cara daqueles que ele é tipo assim, ele não passa pano, ele é lógico, entendeu? Não, ele não passa pano para ninguém. Isso, e ele fala assim, se tá errado, se tá certo, entendeu? Não importa quem seja, vamos fazer o que é certo, né? Ele tem um pensamento muito direto, assim, eu não sei se vocês conhecem, né, alguns dos vídeos dele e tudo mais, mas algumas coisas que eu percebo nele ele é bem direto nessas questões, assim, né? Então eu tô muito curioso para ver o que ele vai falar do design inteligente, porque eu sei que ele é um cara muito, assim, né? Muito pé no chão, assim, sabe? Que não vai passar pano mesmo. Então, vamos ver o que ele vai falar, né? Tô ansioso aqui. Dá uma olhada aí. No máximo. Né? É um químico aqui. E aqui que eu fazia a menor ideia, né? Por exemplo, a respeito de carbono 14, como assim o carbono 14 só consegue ver no máximo até 30 mil anos? Eu não sabia disso. Para mim é muito interessante, entendeu? Tá aqui, ó. Rodrigo Silva responde desafio do Sacani. Vamos ver aqui. Dos máximos é 30 mil anos. E eles dizem que a vida teria bilhões de anos na Terra. Não tem. Eu sempre acreditei nisso. É um negócio interessante. Ele está falando que a medição de carbono 14 chega no máximo a 30 mil anos. Eu não sei, eu sou ignorante. Mas acho interessante, né, que possa haver esse debate. Só que o Pirula, isso desde das primeiras tretas, o Pirula ridiculariza demais, meu irmão. Ele passava vídeos e vídeos ridicularizando cristãos. Aí quando eu tomo na mesma moeda, o Pirula me processa acho que umas 3 ou 4 vezes, junto com o Felipe Neto. Foi o Felipe Neto que pagou tua advogada, Pirula? E daquele teu amigo imundo, o Maestro Bo? Foi o Felipe Neto, né, que pagou os advogados. Então, assim, ele partia para um lance que não é você... Cara, é muito interessante a discussão. É muito interessante, né? Ele fala aqui que o carbono 14 chega no máximo 30 mil anos. Então, esse fóssil que o Rodrigo trouxe é fantástico. Esse estava na gaveta lá de casa. Eu estava lá, Rodrigo. Eu lembrei que eu tinha Você tinha um fóssil na gaveta? Eu tenho também. Ele está aqui, rapaz, pronto para revelar várias coisas. Preste atenção. Pô, achei que era uma parada mega séria, velho. Finalmente estou de volta. Aquele filho da puta do Darkseid está falando um monte de coisas que não procedem. Por que ele usa isso? Eu não sei. Mas alguma coisa está acontecendo entre o destino da humanidade. Por exemplo, por que as pessoas falam espanhol? Espanhol é um português mal falado. É um português que está errado. Cerrito, meus pequenos irmãos. Tá aqui, tem um fóssil também. Puta merda, cara. Voltamos pra 2015, 2014. Aí o Rodrigo Silva, neste corte aqui, ele fala a respeito de um fóssil que ele trouxe. Olha aqui, esse fóssil. Este fóssil não pode ter milhões de anos. Como é que é uma barata? Não sei, cara. Mas é um debate interessante. É um debate interessante. Como ele foi Eu gosto da honestidade do Nando em sempre falar assim, bom, eu não sei, mas é interessante falar sobre isso. Entendeu? Vale tipo assim, ele não vira, ele chega assim, começa a falar e tudo mais. Não, ele vira e fala assim, cara, eu não entendo disso, entendeu? Ele mas não vem eu com acho interessante, dizer, cara, sabe? E acabou,
Isso é muito legal, entende? Que tipo, ele tem essa visão de assim. Eu não entendo muito bem desse assunto, mas é uma coisa interessante. É um negócio que vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente ver o outro lado. Né? Não é aquele negócio tipo assim, ele tá falando um negócio que ninguém na sociedade acredita, então é Não, e ele só isso aqui, falou ali do ridicularizar e tudo Marcos, mais. que o Marcos falou sobre a idade da Terra, né? Ele falou, eu nunca ouvi falar disso aqui, cara, mas eu achei interessante debater sobre esse assunto. Gente, pode ressaltar que dentro da teoria do design inteligente, é uma teoria totalmente minuciosa. Isso quer dizer que ela busca apenas detecção de inteligência na natureza e no universo. Então, assim, quando a gente fala sobre essas questões de idade da Terra, idade do universo, isso não entra especificamente na teoria do design inteligente, entendeu? Então isso é muito bom ressaltar, porque a gente sabe que tem gente do DI que às vezes acredita numa terra velha, numa terra jovem, então só para não criar esse, digamos assim, isso é uma questão que o Marcos levantou ali, que é uma coisa que ele pensa que é muito bacana também, e como toda tese científica, cara, você precisa levar isso para a mesa e fazer que nem o Nando falou. Vamos analisar os fatos, vamos analisar os dados, cara, é isso. Essa questão que você falou da idade da Terra, ela não tem uma relação, assim, vamos dizer assim, direta com o TDI. Sim. Mas ela tem uma relação indireta. Porque Sim, se a Terra indireta, for velha, ou tiver realmente bilhões de anos, como o paradigma atual prega, se a Terra for velha, você tem a possibilidade de ter tido esse processo evolutivo gradual que é falado por Darwin. Porém, se a Terra não for velha, não tiver esses milhões, bilhões de anos que é falado, aí não tem a menor probabilidade de ter tido o processo evolucionista darwiniano. É a implicação principal. Você sabe um fato importante que até uma vez, se eu não me engano, foi o próprio Michael Behe que ele comentou sobre isso. Ele falou que o problema não é nem a questão dos milhões de anos, né? Mas, por exemplo, assim, você pode colocar infinitos milhões de anos na mão da evolução. Ela não tem inteligência para criar nada. Eu ia entendeu? comentar isso então, também. assim, uma vez eu tinha um professor de química que ele falou bem assim, mas as probabilidades apontam que em milhões de anos teria gerado, cara, bota quantos milhões e milhões de anos você quiser, quantos planetas e multiversos você quiser, entendeu? A probabilidade de acontecer é muito pequena e a gente, que nem o Marcos fala, a gente venceu na loteria da vida, cara. Entendeu? Se for dentro dessa ideia. Então, assim, para ser bem sincero, eu digo assim que o Nando ele pegou a pegada do negócio. Ele entendeu que a ideia em si ela é muito importante. A abertura do Nando, cara, foi um negócio muito, muito interessante. Que ele falou assim, de onde vem a inteligência? Por mais que ele colocou, por exemplo, assim, um conceito evolutivo em si, mas aí ele ainda fez a pergunta, mas de onde vem a questão da inteligência do seu sistema, né, biológico funcionar, né? Que é um negócio tipo assim, cara, você entender, né, ali o mínimo que for de biologia, de bioquímica, você vê uma complexidade, uma coisa assim tão magnífica dentro do funcionamento das células, né? A complexidade de uma ATP sintase, a perfeição, Daniel, que assim, informação. o mais legal não é uma questão de tempo, é uma questão que você não consegue produzir aquilo. Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem simples aqui, qualquer um pode entender. Imagina numa padaria. Você bota lá um cara que nunca fez doce, nunca fez nada, tá ligado? Mas deixa ele lá sem informação nenhuma, sem receita, sem ninguém para falar. Cara, ele pode ficar tentando ali, cara, mas nunca vai sair um negócio que você fala assim, pô, isso aqui tá da hora, entendeu? Porque assim, o cara não entende nada de receita, ele não sabe como é que faz, ele não sabe como é que produz. Então, assim, largar uma pessoa sem inteligência, sem informação, tá? É importante que quando você não tem inteligência, você não consegue gerar ou criar nada, né? Claro que nesse exemplo que eu estou falando, eu estou colocando uma hipótese onde a pessoa não, digamos assim, ela não tem nem inteligência, que é o que, no caso, a evolução não tem. A evolução não tem inteligência nenhuma, né, João? No caso de uma pessoa que está fazendo alguma comida, ela pode não ter experiência nenhuma e pode, sei lá, passar anos fazendo aquilo ali e um dia sair uma comida boa. Porque não é uma coisa tão complexa. Quanto a um sistema codificado altamente complexo,
sem direção, sem inteligência, é impossível. Não importa quanto tempo tenha. Tem até um matemático chamado Emil Borel, ele é conhecido como o pai da probabilística. Ele escreveu os primeiros livros de probabilística e as primeiras teorias de probabilística assim, mais embasadas, foi ele quem determinou. E segundo Borel, qualquer hipótese que leve 10, que esteja acima de 10 elevado a 50, ou seja, aquele 10 com aquele 50 assim, que quer dizer 50 zeros depois do 1, qualquer probabilidade que vá além disso, ela é impossível de acontecer. Impossível não importa quantas tentativas tenham. E para se criar o código genético mais simples possível, esse número foi calculado em 10 elevado a 400. Ou seja, um único código genético mais simples que a gente conhece na natureza já teria uma probabilidade muito, muito, muito maior do que as teorias matemáticas apontam possível. Exatamente. E é uma coisa interessante, Carlos, porque o tempo, o que eu falei antes até, porque é o seguinte, se não existiu esse tempo, então é impossível da evolução ter acontecido. Impossível, assim, até teoricamente, até hipoteticamente. Sim. Mas mesmo que existisse, também não teria acontecido. Os dois necessitam, né, de um designer. A evolução, eu acho que tem aquele cara, ponto... É tão ruim a ideia da evolução, porque assim, você pode dar tempo, você pode tirar o tempo dela, mesmo assim ela não funciona, cara. Ô Carlos e João, eu acho que a gente também não está nem colocando em consideração, né, as próprias questões de a evolução, ela não tem tempo para acontecer. Né, que é, por exemplo, onde a gente entra em questões de antevidência, por exemplo, né, aquele exemplo do Michael Behe da coagulação sanguínea e tudo mais, são sistemas, né, cascata de coagulação sanguínea, por exemplo, não são sistemas que você não tem tempo, né, para você poder desenvolver esses sistemas, né, porque eles já teriam que existir, senão você teria um problema gigantesco ali no meio do caminho, então você não tem tempo para ele se... Pode falar, João. É como o sistema imunológico. É um mistério para os naturalistas, o sistema imunológico. Porque como é que um corpo doente vai desenvolver todo um sistema de reação à doença num passo a passo graduativo evolutivo? Ele simplesmente ia morrer. Simplesmente ia morrer. Então, o sistema imunológico é algo que já tem que ter vindo com aquele código genético. Com o código genético, no caso humano. E também existem outros animais, né? E outras espécies. Porque um ponto que eu queria ressaltar é que, se você notar, para os ateus, para os naturalistas, o Deus da lacuna deles é o tempo. Para eles é o tempo. Tempo, aí o tempo resolve. Só dá tempo que a coisa resolve. E eles usam muito o argumento também das possibilidades infinitas. Sim. O que é uma falácia. Porque não existe possibilidades infinitas. Como é que você prova que você teve possibilidade infinita? Como é que se demonstra isso? Tá entendendo? É uma coisa bem legal. Assim, uma coisa que o Nando falou, ele falou da questão dos tecidos moles também, que foi uma coisa que deixou o Igor do Flow bastante chocado também. O Igor ficou chocado, ele falou que nunca tinha ouvido isso aí. Exatamente. Quando eu dei uma entrevista para um canal de ateus também, eu citei isso, de que os tecidos moles começaram a ser descobertos nos fósseis, tecidos como cartilagem, como restos sanguíneos, foram achados. Teve um peixe, por exemplo, que eles dataram em 380 milhões de anos e tinha um pedaço do cérebro dentro do peixe. Ainda assim, um pedaço do cérebro mesmo, sabe? E aí eles começaram a achar que aquilo era contaminação, que aquilo era um caso muito raro. Só que começou, se você procurar na internet, a pessoa que me entrevistava ficou até muito chocada com isso, se você procurar na internet, eles passaram a ver que praticamente todos os fósseis que eles cortam, não importa onde esteja enterrado, não importa como ele tenha sido conservado, tem tecido mole dentro. Praticamente todos os fósseis que existem, se você cortar ele e botar o microscópio dentro, tem um tecido mole dentro. Isso significa justamente que esses fósseis não tiveram esses milhões de anos. Porque, como a gente sabe, tecido mole não resiste esse tempo. Né? Apesar das mais mirabolantes ideias que se bola hoje, eles não conseguem provar que o tecido mole consegue viver durante mais do que 5 mil anos. Entendeu? É uma coisa muito, muito, muito... se dilui, dissolve muito rapidamente.
E aí ele falou justamente do carbono 14, assim. Eu tenho umas informações, pouca coisa diferente do que o Marcos tem. Até onde eu sei, por exemplo, o tempo de vida máximo do carbono 14 é de 250 mil anos. Porém, as nossas máquinas, os nossos detectores até hoje, só conseguem pegar no máximo, detectar no máximo se uma coisa tem carbono 14, se ela tiver no máximo 100 mil anos. E mesmo assim é o máximo do máximo assim que se consegue detectar. E no caso até o Marcos citou o exemplo de um diamante. E um diamante ele não pode conter impureza, senão ele não se transforma em diamante. E quando pegaram esse diamante que a ciência, que o método de datação, de radiodatação comum, revelava, dizia ter 600 milhões de anos, quando foram procurar o carbono 14 nesse diamante, ele tinha 40 mil anos. Tá entendendo? Isso é uma coisa que choca muito. É por isso que as pessoas não usam carbono 14 para datar coisas que elas consideram como milhões de anos, porque o carbono 14 justamente desmente que aquela coisa tem milhões de anos. Como o Marcos falou, tudo na face da Terra tem carbono 14. Tudo. Então, nada do que existe na Terra pode ter mais de 100 mil anos. Cara, isso é muito legal. Gente, vamos dar uma olhada aqui que o Nando falou aqui, que essa monocelha dele aqui, cara, não consigo... Eu quero ver o que ele vai falar, cara. Tá muito engraçado. Regredir ao passado e ver. Eu acho que tudo é interessante. E não acredito que a Terra tenha milhares de anos. Eu acho que a Terra tem bilhões de anos. Não quer dizer que eu não acho essa discussão interessante. Eles chegaram com coisas novas que eu nunca sequer tinha ouvido falar. Quando ele pega, por exemplo, neste corte, Rodrigo Silva responde ao desafio do Sacani, esse rapaz aqui, que é uma autoridade em química, ele, olha, mostra agora o Deep Field do telescópio Hubble. Aí mostrou lá o Deep Field do telescópio Hubble e as estrelas todas formadas. Agora mostra o Deep Field deste outro telescópio que mostrou todas as estrelas formadas. Eu acho interessante pra cacete a discussão. Por que o Sacani não foi aqui discutir com eles? Por que não existe um debate a respeito disso? De horas. Hoje a gente tem podcast, a galera está acostumada a assistir tipo 8 horas de podcast. Eu sei por quê. Inclusive, ele fez já vídeo respondendo. Eu vou lançar aqui no canal. Na verdade, eu acho que eu já vou ter lançado esse vídeo quando a gente estiver comentando. Mas assim, só para desdobrar a situação, o que acontece? Ele iria para uma conversa com o Marcos. Perdão, com o Rodrigo Silva, né? Só que o Rodrigo Silva, ele não, como não é a área de atuação dele essa questão, ele falou, não, vou convidar o Marcos, que ele pode acrescentar muito mais do que eu para falar sobre o assunto. Só que o Sacani achou injusto ele estar participando de 2 contra 1. Só que o que eu acho engraçado não era um debate. Entendeu? Não era um debate, era uma conversa. Mas é 2 contra 1. Mas ninguém tava querendo provar nada para ninguém. Tipo, o Sacani não ia provar nada para ele. Até no começo desse vídeo Sacani, mesmo que ele começou a gravar, ele começou a gravar falando isso. Não, porque não era debate, não sei o que lá. E terminou falando que não foi porque era 2 contra 1 no debate. Entendeu? Assim, não era um debate. Não é uma luta pro UFC, né? Ele começou o vídeo falando assim, o Igor falou... vou contar uma coisa que nem o Igor falou para vocês. Primeiro que não era um debate. Pô, se não era um debate, por que você não foi, então? Entendeu? Qual que é o problema? Então, assim, eu acho que a questão ele se sentiu um pouco assim, e não vejo demérito também nisso, porque eu não tenho nada contra o Sacani. O Sacani é um cara que eu já vi vários vídeos dele, eu acho ele um cara extremamente respeitoso, sabe? Diferente do Pirula, que muitas vezes fica atacando e sendo às vezes grosseiro. Por exemplo, ele falou que o Rodrigo Silva só fala, né? Não vou dizer a palavra aqui, que a gente sabe que tem criança que assiste esse vídeo, entendeu? Mas, pô, ele foi totalmente desrespeitoso com o que ele falou, entendeu? Já o Sacani não, cara. O Sacani, em nenhum momento, assim, eu vi desrespeito na fala dele. E ele só não quis ir porque ele se sentiu, digamos assim, que ele ficaria... na desvantagem. Na desvantagem, entendeu? Na desvantagem numérica ali. Eu acho que, assim, no final das contas, ele, né?
Deu aquela É miguelada. porque eu acho que Deu uma também regada, foi deu uma uma. regada, né? Deu uma regada. Deu um... É porque ele também ele Migué. citou, né, que ele passou por uma situação meio tensa já, com né? terraplanista. Pô, mas é Isso. sacanagem, pô. Né? Pode vir 40 terraplanistas, irmão. Tu tem Pois medo de terra era isso que eu plana, ia falar, cara? assim, Carlos, Entendeu? porque não é uma luta do UFC. Ele não ia trocar soco com o Rodrigo e o Marcos ao mesmo tempo. Até É um então, debate de porque... ideias. Eu, se for convocado, por exemplo, quando eu fui chamado para um site, meu livro se chama A Fé dos Ateus, em que eu desminto o sistema de crença dos ateus. Fui chamado para um site de ateus, os ateus me cobriram de perguntas durante 2, 3 horas, e eu saí respondendo uma por uma, sabe? Não tem isso de o cara não conseguir debater com mais de uma pessoa. Se botarem 10 ateus na minha frente, eu vou debater com os 10 ateus sem problema nenhum. Inclusive, ó, eu vou até fazer uma polêmicazinha aqui. Tem um... Eu não vou dar muito propaganda pros caras, porque os caras vivem falando mal da gente. Mas, assim, tem um canal aí que supostamente refuta tudo. É um grupo de ateus aí que, assim, qualquer assunto os caras refutam, entendeu? Inclusive, o apresentador do canal, ele falou bem assim que, ó, pode trazer o Adalto, pode trazer o Marcos, pode trazer o Rodrigo, pode botar os 3 na minha frente, eu refuto os 3. Cara, com todo respeito, tá? A não ser que você seja o Chuck Norris, você tá ficando maluco, entendeu? O cara não achou que ele refutaria qualquer argumento do design inteligente, tudo. O cara é falador. Ó, João, tá aí um cara pra você conversar, entendeu? Ó, você que tá desafiando o Marcos. Ó, você que tá desafiando o Marcos, o Rodrigo e o Adalto. Aí tá aí o João aí. Ó, o João tá se colocando à disposição nessa conversa aí. Ó, assim, ser bem sincero com você, meia hora de conversa com o João, você parou de querer conversar já. Você fala, não, chega, já perdi o debate. Acabou o negócio. Então, assim, geralmente se quiser isso acontece, sabe, cara? Com 10 minutos os ateus que eu tô debatendo já sai correndo. Já não quero mais não. É que ele acha que ele vai... É que assim, sabe o que esse cara faz? Eu vou te dizer. Ele tem um canal, aí ele abre uma live, prove que Deus existe. Aí entra um bando de maluco lá, uns caras lá, o cara lá da igreja não sei o quê. Aí o cara entra lá e começa a citar um texto aqui, aí o cara entra em controvérsia, pega uns tiozão do Zap que não sabe nem se é 4 da tarde ou 3 horas, que não sabe nem ver no relógio, entendeu? Então, assim, cara, aí é fácil debater com quem não sabe debater. É fácil você conversar com uma pessoa que não tem instrução nenhuma, entendeu? Aí ele pega essa galera e esse cara me dá, assim, às vezes eu vejo assim, eu acho engraçado até às vezes, sabe? Porque eu penso, mano, como tem gente que tá perdida no que tá fazendo, assim, tá andando no YouTube, cai no vídeo do cara, entra na live pra ser humilhado ao vivo. Você sabe, Carlos, eu tô querendo comentar 2 coisas também que ele falou, que ele citou já mais de uma vez, que o Pílula, ou Pirula, eu nunca sei falar o nome desse cara. Pirula é o Pílula ou Pirula? Pirula. Eu acho mais patético ainda, mas tudo bem. Ele usa o tempo todo o argumento do ad hominem. Ele está sempre buscando ridicularizar o adversário, justamente porque ele não tem respostas para o adversário. Então, isso é um mecanismo que o filósofo Michel Foucault ele chama de rarefação do discurso. É tirar o peso do discurso. Não importa o que você está dizendo, o que ele quer é mudar o debate para cima de quem está falando. E aí chamar de criacionista, chamar de evangelizador, de pastor, querendo dizer que o cara está querendo empurrar a religião dele, dizer que o cara é ridículo, que o cara fala besteira. Isso é só ad hominem, para tentar tirar o peso dos argumentos. Tá entendendo? E um outro ponto também que é interessante é que essa história, por exemplo, o Nando Moura fala que ele acredita que a Terra tem bilhões de anos, né? Eu também acreditava. Só que aí eu fui ver como é que esses bilhões de anos foram calculados, de onde é que eles surgem, como é que se chegaram a esse número, e a partir disso é que eu vi que estava errado, pela premissa que foi adotada. Então, quem quiser saber melhor de como surgiu essa história de bilhões de anos, procurem a história de um cientista, né, que era bispo da Igreja Católica, inclusive, chamado Nicolau Steno. É ele quem vai propor a questão da superposição de uma camada sobre outra.
e vai dizer que uma camada é 10 mil anos, 20 mil anos mais velha do que a outra. Se você contar as camadas dos estratos que tem, aí você vai chegar a milhões, centenas de milhões de anos num paredão. Só que o próprio Nicolau Steno, depois de escrever e publicar o livro dele, se arrependeu e viu que sua teoria estava errada. Mas aí já era tarde, já tinha caído na ciência, as pessoas os cientistas naturalistas já tinham adotado, e passou a se ter essa ideia de que a Terra tinha centenas de milhões de anos, que depois vai pular para bilhões. E você percebe a diferença? Por exemplo, o Nando ele pensa em bilhões de anos. Mas ele falou, pô, cara, é interessante ver alguém falando diferente e é bacana ouvir isso e compreender um pouco mais sobre esse assunto, porque ele nunca tinha ouvido alguém falando sobre isso. Então, assim, cara, eu acho muito legal, porque, assim, mesmo ele pensando diferente, ele quer ouvir sobre. E isso é uma coisa que eu vou ressaltar várias vezes aqui no vídeo, porque, cara, o que mais tem hoje é pessoas que acham que tem a verdade sobre todas as coisas e não querem ouvir mais sobre nada. Eu vou dar um exemplo. Se alguém que me vir falar sobre idade da Terra, eu vou ouvir, cara. Se aquela pessoa estiver falando que é mais velha ou mais nova e ela tiver evidência, eu posso mudar minha posição 400, 500 vezes, conforme os dados vão apontando, entendeu? Eu não tenho problema com isso. Então, assim, eu acho que isso é o mais interessante, o jeito que o Nando tá colocando isso. Ele vai falar agora mais alguma coisinha, acho, sobre evolução. Daniel, você queria falar mais alguma coisa antes de eu soltar? Acho que uma das coisas principais é o respeito, né? É Sim, você respeitar concordo. a próxima pessoa, né? Então, às vezes a gente brinca e tudo mais com terraplanista e tudo mais, a gente sabe que é um absurdo, né? Só que eu acho que o mínimo que a gente tem que ter, da mesma forma que era o que mais falta no Pirula, né, com as ideias que ele não concorda, né, é exatamente isso, que é o respeito, né, que às vezes a gente que a gente vê faltando nas pessoas na hora do debate, né? Então a pessoa não está disposta a ouvir e ela vai lá, tenta então cancelar a pessoa, usar de argumentações como o João Paulo muito bem descreveu, né? De falar coisas que estão fora daquele contexto para poder simplesmente sair do assunto, porque Bom, eu vou fazer uma respostas mesmo proposta. não tem. Vamos fazer uma proposta aqui, Daniel. O Sacani, ele falou o seguinte, que ele toparia fazer uma conversa com o Marcos se ele tivesse com mais alguém, 2 contra 2. Por que então, cara, vamos fazer um negócio de time daqui a pouco? Se esses caras querem tanto falar sobre o assunto, vamos pegar e juntar uns 4 design inteligentes, 5 design inteligentes, 6, 10 contra 10 evolucionistas e começar a conversar. E não, mas conversar não precisa ser um debate, pode ser uma conversa, entendeu? Dá 20 minutos para cada um. Cada um vai falar evidência. A gente faz um torneio de duplas, pô. Faz um torneio de dupla. Vamos pra cima, vamos conversar, entendeu? Qual que é o problema? Os caras, não, a gente não conversa com pseudocientista, não, com negacionista, não sei o quê. Então, assim, cara, se você quer refutar um argumento, então conheça-o, entendeu? Vamos ver o que o Nando tá falando aqui, então? Vai lá, Nandão, fala aí. Eu acho que dá para ter uma discussão muito interessante a respeito disso. Se a Terra tem milhares ou milhões de anos, prova ou não prova a existência ou inexistência de Deus? Para mim, não. Para mim, não. Porque ele está fora do campo de estudo da própria matéria, da própria realidade. Ele é ausente à realidade que ele próprio criou. A realidade só existe porque ele a criou. Eu sou, né? Então eles ficam discutindo também o dilúvio do Noé, a respeito do Golfo do México, suas reservas de petróleo, e que o petróleo não tem milhões de anos, na realidade o petróleo tem milhares de anos. Eu acho a discussão extremamente interessante. Eu acredito que as histórias, principalmente do Pentateuco na Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, elas devem ser interpretadas de maneira alegórica, certo? Agora, se existe uma teoria para provar determinada coisa, legal, cara, vamos ouvir. É interessante pra caramba. Prova ou não prova a existência de Deus? Não, para mim, absolutamente. Nele cremos, nos movemos e somos. Não quer dizer que a história, o debate por trás disso não possa ser interessante. Existiu um dilúvio há milhões de anos atrás ou há milhares de anos atrás?
né? Qual é a possibilidade de par de animaizinhos dentro de uma arca terem dado início a toda a diversidade biológica? Eu, por exemplo, não acredito nisso de maneira literal. Não significa que de uma maneira alegórica, entendeu? De uma maneira de história, não seja absolutamente válido. Para mim, e a discussão é interessante, cara, né? Eu vi, por exemplo, o Iago Martins, junto com o Rodrigo Silva, há pouco tempo, discutindo pontuação bíblica para saber se quando morremos... Só uma ênfase, essa parte que ele está falando sobre criacionismo, partes bíblicas, a gente não vai entrar no mérito, porque isso a gente entraria num contexto teológico. Então, como isso não faz parte de uma questão, digamos assim, não é uma questão direta ao design inteligente, nós vamos só ouvir o que o Nando está falando aqui, mas sem muitas questões nessa parte. Pode falar, João. Eu só quero falar o seguinte, que eu vi um vídeo uma vez do Rodrigo, do Pirula, falando que os fósseis, cara, assim, o petróleo, toda essa quantidade absurda de petróleo que nós temos no planeta foi produzida por, se eu não me engano, que ele fala fitoplânctons. Lá embaixozinho do mar, tal, eles foram aos pouquinhos, aqueles bichos bem pequenininhos, tal, aqueles milhões de bichos lá foram depositando aquele negócio, aquilo foi virando petróleo lá embaixo. Rapaz, isso para mim é tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo. E não explica por que é que as grandes reservas de petróleo, do lado tem fósseis de árvores, fósseis de floresta, fósseis de tudo quanto há, né? Do lado das reservas de petróleo. E veja, uma coisa também que é importante, que ele estava falando a questão do tempo da Terra, se o tempo da Terra prova ou não a existência de Deus, uma coisa importante da gente ressaltar é que a teoria do design inteligente, ela não tem por objetivo provar a existência de Deus, né? O que a gente quer é mostrar que faz muito mais sentido quando nós pensamos a respeito da origem de coisas como o universo e como a vida, que ela tenha sido criada. Então, os elementos que a gente vê na ciência, na natureza, mostram para a gente que o universo e que a vida foi criado. Então, isso é que a gente vai chamar de design inteligente. Então, é isso que o movimento, que a teoria do design inteligente busca provar, e não provar a existência de Deus ou defender Deus. A gente só até então, João, até então, assim, você não consegue botar Deus num laboratório. Então, você não vai pegar... Porque, assim, imagina-se que Deus, por criar o universo, seja extremamente poderoso. E um ser tão poderoso assim que criou o universo, cara, você vai pegar uma partícula dele e vai botar em laboratório para você testar? Não Sabe tem quem como. dizia isso, Carlos? Era Georges Lemaitre, o proponente, quem propôs a teoria do Big Bang. Ele dizia exatamente isso. Nunca teve em questão pegar Deus e colocar num cadinho no laboratório. Não, exatamente. Então, assim, sobre essa questão, como a gente fala já no começo do que é a teoria, né? Detecção de design. Você vai buscar assinaturas. O próprio Stephen Meyer tem um livro muito bacana chamado Assinatura na Célula, né, que demonstra que houve sim inteligência. Você encontra inteligência dentro de toda a organização do nosso DNA. Vamos seguir com o Nando Monocelha. Do mito, que é a agenda de negação. O professor Tiago Maia chegou e falou para mim, cara, eu acho importante que a gente possa ter, de alguma maneira, no teu canal, se você quiser entrevistar, não sei, por exemplo, fazer um debate sério a respeito de aquecimento global. Vou pular essa parte de aquecimento global, não interessa para nós. Se vacinarem e tal, mas não tomam o coronavírus. Eu não vejo porque o Pirula precisa escrotizar, né, ou desdenhar, criar um espantalho, falar uma merda gigantesca. Os caras não são nem uns palhaços, não, sabe? Passaram a vida inteira estudando, o Rodrigo Silva, a parte textual, a parte arqueológica da Bíblia e tudo mais. Um cara inteligentíssimo, fala grego, fala aramaico, fala um monte de coisa, sabe? Este rapaz aqui, este químico também, esqueci o nome dele aqui, perdão.
Marcos Eberlin. O Rodrigo Silva o apresenta nesse Flow, né? Ele tem o recorde brasileiro de publicações científicas, acredito que no ramo da química. Existe até uma cadeia química com o nome dele, entendeu? É um cara que dedicou a vida a isso. Então você não pode tratar aquilo que o cara fala como se ele estivesse falando só merda, que é um idiota, que é um canalha, que é um mentiroso, tal. Não, é uma discussão interessante, tá bom? Isso aí, o Carlos, Voltamos é um a negócio muito destacar. interessante que ele fala, que eu vejo que existem duas principais questões que atacam hoje o design inteligente de uma maneira muito forte, né? A primeira delas é confundirem o design inteligente com algum tipo de religião, né? O criacionismo em si, né? Você viu aqueles debates que a gente analisou, né, Daniel? É Isso. só isso que É os só caras falam. isso. E a outra coisa que eu vejo muito é que é algo que vai contra o que a gente aprende a nossa vida inteira. Então a gente usa aqueles exemplos assim muitas vezes, né, de que é difícil, né, você pegar uma pessoa mais velha e tentar mudar ali a personalidade dela, né, ou algo que ela acredita que seja, né, que ela já está acostumada, que ela cresceu daquele jeito, vendo aquilo, vivendo aquilo e tudo mais. E aí, quando você chega com uma nova proposta, né, e você tem aquilo já enraizado na sociedade de uma maneira, né, algo contrário à sua proposta, né, que já está enraizado na sociedade de uma maneira bem forte e que a maioria já apoia isso, porque é o que é ensinado, você já tem uma resistência muito forte inicial. É a mesma coisa assim, me marcou muito aquele react que a gente fez quando o cara ele se contradiz no seu próprio vídeo, né? Quando ele falou lá de quando houve então a ideia da Terra redonda, né? E aí foi tido como louco, né? O cara e houve morte, perseguição, aquela coisa toda para depois, né? Descobrir então que a Terra realmente era redonda. Mas então você teve realmente um momento em qual a pessoa era minoria, ela era a menor quantidade e ela foi tida como louca. Né? Então essa ideia de maioria, para mim, não funciona, sabe? Para mim, a ideia que tem que ser proposta na mesa a ser analisada, e hoje nós temos muitas pessoas que estão atrás de computador que ama colocar uma lenha na fogueira ali, ama falar, Não, criticar, você viu os brigar. comentários na live? Cara, eu tava Não, acompanhando os comentários. só Não, que foi você muito vai ver assim, engraçado. você vai ver, Daniel, sabe o que foi infelizmente, não engraçado? existe argumentação para o Se negócio você tirar o Google desses caras do comentário, se você tirar o Google, desliga a internet desses caras, você não sobra um argumento para eles. Entendeu? Se você desligar o Google, não tem nenhum argumento, cara. É bem isso. Então, assim, cara, para mim o que tem que ser considerado muitas vezes, né, é as argumentações. É o que vai ser falado. Vamos ouvir, literalmente, vamos ouvir, vamos sentar, vamos ouvir. Isso parece loucura? Se isso parecer loucura para mim, eu vou estudar. Eu vou estudar a respeito disso. Vamos ver o que a ciência diz, vamos ver o que as reações, né, as leis da química, as leis da física, o que elas dizem a respeito dos acontecimentos, vamos, né, fazer um pensamento realmente real da situação por inteira e chegar a uma conclusão final, né? Eu acho que tem que ser analisado a partir disso, assim, sabe? Então, é complicado quando a gente lida com esses dois tipos de argumentações contra o TDI, né? Que é a confusão de definição de religião, né, e TDI, e a Mas isso outra é ser a proposital, minoria. Daniel. Sabe o Isso é que eu acho? proposital. O Isso é João ele feito pode falar bem. proposital. O João ele pode falar bem sobre esse assunto e eu queria perguntar para ele, já que ele tem um livro que você pode comprar na Coval Press, né, João? Vamos fazer um merchanzinho A fé dos aqui pro João. ateus. A fé dos ateus. Que é o seguinte, João, eu quero fazer uma pergunta agora para você, que a gente já analisou o Nando aqui, para nós finalizar também o nosso Decifrando a Ciência de hoje. Se vocês viram os comentários da live, você vai ter ali gente defendendo, gente impressionada, pessoas admiradas com o assunto, que nem o Nando Moura, assim, que, bom, eu penso diferente, mas eu parei para ouvir, fiquei fascinado.
entendeu? Mas vai ter os caras lá que, assim, isso aqui é mentira, satirizado, isso aí é tudo negacionista, criacionista, Não sabe nada. não sabe Não, nada. isso é o de menos, né? nazistas. Isso é o de Não, menos, porque o que você chamaram de mais vê é nazista. agressão, é Sim. verbal, Teve um né? comentário de um cara que ele atacou a família do Rodrigo e do Marcos. Teve gente falando que assim, esses aí tinham que morrer. Tá entendendo? Então, assim, olha o nível que chega. Assim, aí eu te pergunto para você que estudou sobre essas questões das religiões, sobre o ateísmo, que tem um livro sobre isso, que eu acho muito legal falar sobre essa questão. Cara, que ponto chega um ateu, cara, de chegar num, assim, não em um, mas assim, vários, tá? Vários, nos comentários de ameaçar, cara, dizer assim que eles tinham que morrer, atacar a família dos caras. É só porque os caras ali estavam falando sobre ciência, cara. Não, isso que é assim, se eles estivessem falando sobre política, é uma questão bem complexa. Vamos falar sobre religião, tem várias religiões, mas assim, sobre ciência, que era algo assim que é tão maluco pensar que alguém que está desejando a morte de alguém por causa de ciência, entendeu? Então, assim, o que você acha disso, João? Eu, no meu livro, né, na minha dissertação de mestrado, porque meu livro é minha dissertação de mestrado, eu mostrei como o evolucionismo ele foi aceito a partir de uma ideia naturalista ateísta do século XIX, na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, eu mostrei como a genética literalmente desmente o darwinismo. A genética, desde Mendel, desde o primeiro artigo de Mendel, ela desmente o darwinismo. Só que aí eu mesmo ficava me perguntando por que que, apesar de tantas provas desmentindo o darwinismo continuava sendo ensinado nas escolas e nas instituições. Aí é onde entra o Michel Foucault. Michel Foucault ele vai dizer que existe na sociedade uma ordem que não permite os discursos livremente. Ou seja, alguém que está dizendo um discurso que é diferente do discurso padrão, esse alguém vai ser tratado como louco, vai ser tratado como alguém que deve ser execrado, que é o que acontece com o design inteligente, que é o que acontece com nós com o design inteligente. Tem gente que perde emprego, tem gente que é perseguida dentro da academia, tem gente que é perseguida fora da academia. No caso desses ateus radicais, eu penso até, Carlos, eu posso até usar isso na minha tese de doutorado, porque eu estou escrevendo minha tese de doutorado nesse momento a respeito disso, que vem dessa militância ateísta desses novos ateus, ou seja, do neo-ateísmo, do novo ateísmo. Não, os caras são organizados, João. Eu fiquei impressionado, assim, grupos, canais de ateus, assim, gigantes, não é canal, assim, pequeno. E isso tem um objetivo, isso tem um planejamento, inclusive. Isso tem planejamento, isso tem financiamento, que é um combate literal às religiões. Eles não ameaçam a família de um teórico, de um de nós, de design inteligente, não ameaçam a gente, não xingam a gente à toa. Isso é uma vontade de excluir a gente do debate público. É uma forma de tentar excluir. Como uma tentativa de excluir a própria religião. Eu, nesse momento, estou, por exemplo, minha tese de doutorado, ela fala justamente do perigo que há no discurso desse novo ateísmo, desse ateísmo militante. Porque é um ateísmo realmente radical, que está, inclusive, sujeito a fundamentalismos, de você partir para cima, de matar mesmo, Existem atentados hoje, que aconteceram alguns anos atrás, de uns anos para cá vem acontecendo, atentados de pessoas ateias que estão atentando contra pessoas religiosas. Entendeu? Teve um cara, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele divulgou vários vídeos sobre ateísmo, sobre como as espécies são superiores, como a raça dele é superior. E um tempo depois ele pegou uma arma e cometeu uma série de atentados em nome do ateísmo. Eu esqueci do nome do cara, é bem diferente assim, Packer, um negócio assim, o nome do cara. E eu comecei a ver que existe um padrão nisso. Então eu estou estudando justamente esse perigo que há nesse discurso inflamado dos militantes. Agora, isso também é aquilo que você falou. É uma estratégia para não responder os argumentos do design inteligente. Porque o que eles gostam de utilizar é o argumento da autoridade. Aí eles dizem, olha, fulano, que é uma autoridade tal, disse que é assim, cicrano, que é uma autoridade tal,
concorda com Aí, Darwin. viu? Aí quando é o Marcos, que é uma autoridade, não, mas ele é pseudocientista. Aí não Não, pode. ele tem mais de 1000 artigos publicados, né? Pô, você tem que ter noção assim, vamos analisar pro futebol. Pô, cara, não é qualquer jogador que faz 1000 gols, tá entendendo? Tipo, não é qualquer cientista que tem mais de 1000 artigos. E fazer Entendeu? gol é mais fácil do que fazer artigo, tá? Só Com certeza é mais fácil, entendeu? dá bem Então, menos assim, trabalho. dá bem menos trabalho, mas a grande questão é assim, o Marcos, que é uma referência, alguém que passou a vida inteira estudando isso, cara, foi massacrado ali nos comentários. Ah, não sei o que, é pseudocientista, é terraplanista, sabendo que um momento da live, cara, o Igor comentou sobre terra plana, ele falou, cara, eu vim aqui com uma mentalidade sobre vocês, eu mudei totalmente, eu não sabia o que era design inteligente, entendeu? Ele falou, cara, a terra plana é algo que você pode ver e refutar fácil. Mas o que vocês estão falando aqui não é terra plana, não tem nada a ver. E continuava uma enxurrada de maluco ali, terra plana e não sei o quê. Cara, então assim, não tem debate, é conversa fiada. Obviamente, cara, não são todos os ateus que são assim. Vou dar um exemplo. Nós temos o Pondé, que é um ateu muito sério, cara, que ele respeita pessoas religiosas. Inclusive, vai estar participando do nosso 4º Congresso da TDI Brasil. Fica aí a dica, vai lá ver o Pondézão da massa, tá? Tem ateu sério, respeitoso? Tem. Tem gente top, entendeu? Mas, cara, também tem um grupo aí, cara, que não respeita ninguém, cara. Entendeu? Que nesse canal ali que eu comentei para você, que pega um monte de cara de várias religiões diferentes, bota num fogaréu e começa a pedir prova pros caras que tava fazendo, comendo uma marmita no trabalho, aí entra no YouTube, tá tendo que dar prova sobre a existência da Arca de Noé, velho. Tipo assim, como é que o cara vai ter alguma prova ali, entendeu? Então, assim, não, exatamente o que você falou, João. Acho que você foi bem minucioso. Porque o que a gente tem que focar é na autoridade do argumento. Sim. Ou seja, a autoridade está no argumento que a gente está utilizando. Não importa quem é que está falando. É o argumento lógico, a lógica do argumento, a força do argumento é que realmente traz o elemento-chave para a gente entender a coisa. Não é porque alguém é uma autoridade que argumenta e a gente precisa utilizar o argumento dele. Ainda que no meio científico isso seja necessário. No meio científico, por exemplo, quando a gente está escrevendo um artigo científico, a gente tem que estar trazendo pessoas, autoridades, que reforcem aquilo que a gente está dizendo ou que embasem aquilo que nós estamos falando. Só que não é esse o ponto principal. O ponto principal tem que ser o argumento. O argumento que a autoridade está usando. E não o fato dele ser uma autoridade. Show de bola. Gente, nós vamos finalizar por aqui. Já deu 1 hora, para ser um vídeo de meia hora no máximo. A gente aqui sempre faz um vídeo maior. Mas assim, cara, foi sensacional. A gente quer agradecer o Nando Moura pelos comentários. Mesmo a gente tendo essas divergências de ideias, a gente tem divergências de ideias entre nós mesmos, entendeu? Isso é normal. Isso é importante, entendeu? O problema é quando todos nós decidimos só falar a mesma coisa e não é assim, aí a gente nunca vai crescer e melhorar quando o assunto é ciência. Gente, toda unanimidade é burra. Bom, gente, quero agradecer o Daniel, quero agradecer o João Paulo, tá? Vocês foram 10 e mais. Gente, aquele abraço e até o próximo Decifrando a Ciência. Falou, pessoal, um abraço a todos.